brasileiros de bem, patriotas, né? Aqui é preciso que a gente se concentre num ponto, Fabiola, porque é impressionante a quantidade de personagens de brasileiros que confundem o patriotismo, é, a- o bem com as fanfarronices do Bolsonaro. A pergunta que nós todos precisamos fazer é: existiriam esses fazendeiros, comerciantes, garimpeiros, se não existisse o Bolsonaro? Evidentemente não existiriam. Eles são fruto de um movimento criado pelo Bolsonaro. O Lula, ontem, ao dar entrevista em Buenos Aires, ele admitiu que o Bolsonaro capturou a maioria, ele disse, a maioria das Forças Armadas e das Forças Policiais no Brasil. Até acho que o Lula talvez exagere. Não sei se o Bolsonaro capturou a maioria, mas ele capturou aliados num número suficiente, sobretudo nas Forças Armadas, para instilar nestes personagens que o seguem com devoção religiosa, instilou nesses personagens a percepção de que, em algum momento, num dia D, o Exército promoveria uma intervenção para virar a mesa no Brasil. Essas pessoas acreditaram nisso. O Exército contribuiu para a difusão desta crença ao abrigar nos seus portões acampamentos golpistas financiados aí com o dinheiro dessa gente endinheirada aí, fazendeiros, comerciantes, garimpeiros, alguns deles ilegais. O Exército contribuiu para que essa pantomima resultasse no 8 de janeiro, com aquele espetáculo deprimente que nós assistimos. Então, essa é a pergunta que nós precisamos fazer. Existiria essa abjeção golpista sem o Bolsonaro? Não. Então, é preciso que o Bolsonaro seja responsabilizado pela distorção que ele promoveu na democracia e pelos crimes que resultaram dessa distorção. Existiria essa percepção de que um dia D viria com uma virada de mesa no Brasil sem a conivência do Exército? Não. Então, os oficiais do Exército que contribuíram para que essa distopia chegasse ao ponto que chegou, precisam ser alcançados pela lei também. Ainda não estão nem envolvidos nos inquéritos. Então, esse é o dilema que nós precisamos enfrentar, Fabiola. Trazer para os inquéritos os responsáveis por essa abjeção. E não apenas esses fazendeiros, comerciantes, garimpeiros, brasileiros que confundiram golpe com movimento em defesa da pátria. Essa gente precisa também ser responsabilizada, mas o trabalho será incompleto se não chegar ao Bolsonaro e aos militares que permitiram que chegássemos a esse ponto.